Olá, pessoas bonitas! O assunto de hoje é aula de canto para crianças. Porque vocês me pediram, eu parei pra pensar, gente, como assim? Eu nunca falei de aula de canto para crianças. Vou fechar a janela porque está chovendo loucamente. Se você é novo nesse canal, eu sou Ana Paula Plá, sou cantora, sou professora de canto. E sim, eu já dei aula pra criança, tanto de canto, quanto de violino, quanto de musicalização. E era muito bonitinho de ver. Sério, é a coisa mais fofinha do mundo, essas coisinhas pequenas começando a desenvolver musicalmente. Primeira coisa que você precisa saber é que não existe uma idade certa para começar a fazer aula de canto. Qual a estrutura padrão de ensino que a gente segue em música? É muito interessante que a criança, antes de ir para um instrumento, ela passe por musicalização. Que nem quando a criança ela passa pela pré-escola para depois ir para a primeira série, segunda série, não sei o que, não sei o que lá. Do mesmo jeito, a gente gosta que a criança passe primeiro pela musicalização. Por quê? Porque dessa forma ela vai ser estimulada a ter uma compreensão da música. É como se antes de ir para aula de inglês, aprender a ler e escrever em inglês e pegar gramática, ela vai estar num ambiente que fale inglês. Que é o que acontece na sua língua materna, na real, né? Você fica alguns anos lá exposta, não sei o que lá, aprende a falar, escutar, compreender as paradas. Aí depois de 7 anos, 6 anos agora, né? Você vai lá e vai aprender a ler e escrever. A mesma coisa a gente prefere que aconteça na música. Você seja exposto de uma maneira ativa. Ah, e uma coisa importante é que musicalização infantil não é só, tipo, aula de vamos cantar e tocar. Principalmente quando são criancinhas muito pequenininhas, nenéns e tudo mais, parece que é só isso, mas não é. São músicas, repertórios, jogos que são voltados para estimular a criança. Por exemplo, a gente vê muito músicas que a criança fica... Por quê? A gente tá trabalhando com a questão da altura. Ou então a gente vai começar... o som da chuva. Tá chovendo lá fora, eu lembrei. E aí a chuva vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E aí, todas essas brincadeiras estimulam a criança a ter uma percepção sonora a respeito das coisas. Tipo, bater palma. E aí tem os brinquedos visuais. E eles todos vão fazer que quando a criança vá para o instrumento, e nisso eu incluo o canto, ela já tenha uma musicalidade aflorada. Ou seja, ela já tem percepção rítmica, melódica, sabe? Muitas vezes também harmônica, dependendo do quão boa foi a musicalização e quanto tempo essa criança ficou nessa musicalização. Quão cedo essa musicalização começou na vida dela. Pra que, quando ela vai fazer aula de instrumento, essa aula flua com muito mais facilidade. Pausa! Tá gostando do vídeo? Então clica no joinha, deixa aquela curtida mara. Ah, não, mas eu não quero colocar a minha criança na aula de musicalização infantil, ela já tá grande, aqui na minha cidade não tem. O que eu te diria? Se é uma criança aí que tem até uns 7, 8 anos, eu diria pra você procurar um professor que seja musicalizador, um professor musicalizador, que também trabalhe com canto, sabe? Ou que também trabalhe com um instrumento que você quer que o seu filho faça ou que o seu filho tá pedindo pra fazer. Por que o professor tem que ser musicalizador? Tem que ser um professor de musicalização? Porque a linguagem da aula é completamente diferente. A minha aula, enquanto professora de canto, é sempre assim. Chego, converso com o aluno, vejo quais foram as dificuldades dele da semana, as facilidades, troco uma ideia a respeito do estudo da semana, vejo se o aluno realmente estudou, porque, tipo, se o aluno não tiver estudado e eu quiser dar novo conteúdo, às vezes não rola, não desenvolve. Começo a parte de técnica e aquecimento vocal, a gente começa a trabalhar a voz dele de uma forma bem pontual, para ter uma percepção, para ter autoconhecimento, nananana. E depois a gente vai para a parte de repertório, para trabalhar, aplicar a técnica no repertório, para a gente trabalhar a parte de interpretação e tudo mais. Ok, se eu vou trabalhar com uma criança com menos de 7 anos, já vai começar que a criança com menos de 7 anos provavelmente não vai escolher a própria música. Ela ainda não tem essa capacidade de escolher a música que quer cantar e fica querendo mudar de música o tempo inteiro, não sei o que, não sei o que lá. Você já tem, então, enquanto professor, você já tem que começar a trazer as músicas, montar o repertório dessa criança. Outra coisa, uma criança até 7 anos é muito mais difícil você trabalhar a técnica com ela e autoconhecimento. Porque essa criança ela ainda não tem a questão motora tão definida. Essas questões motoras elas vão acontecer na pré-adolescência para a adolescência. E ela também ainda não tem a capacidade abstrativa tão definida quanto vai acontecer na pré-adolescência e adolescência. Quando essa criança entra nessa fase a partir dos
9, 10 anos, você sente uma diferença muito grande na compreensão dela de mundo. E quem mexe com criança sabe disso, sabe? Existem teóricos como Piaget, como Vallon, Vygotsky, que eles falam exatamente sobre isso. E quando você considera essa questão de como a criança vê o mundo, as limitações cognitivas e motoras dessa criança, você consegue ter um resultado muito melhor. Além disso, nessa primeira fase, até os 7 anos, é quando a questão da linguagem, ela tá se aflorando muito mais forte. É até os 12, na verdade, mas até os 7, a gente acessa um outro campo com muito mais facilidade. Porque quando você pega um professor de musicalização que tem essa compreensão do que a criança precisa, tem esse preparo, tem um repertório, está acostumado a montar aulas para esse tipo de criança e entende que essa música é melhor para isso, essa música é melhor para aquilo. Uma aula de musicalização, ela se divide em vários momentos. A gente tem um momento da acolhida, que é quando a gente dá oi, a gente tem um momento das brincadeiras lúdicas, a gente tem um momento de repouso, a gente tem um momento de dar tchau. Dependendo do tamanho da aula, a gente vai ter um momento do lanche, a gente vai ter um momento de ir pro pátio. E para todos eles, existe uma música tema, ou uma música de preparação, sabe? Existem bonequinhos, existem várias coisas que a gente só vai ter acesso quando a gente tem uma escola ou um professor que é preparado para isso. Eu diria para você, até 7, 8 anos, coloque seu filho na musicalização ou com um professor de musicalização que também dê aula de canto. E só então você leva ele para um professor de canto que vai trabalhar técnica vocal, que vai trabalhar outras coisas, porque essa criança vai desenvolver muito mais musicalmente. A respeito de musculatura e tudo mais, tem muita gente que fala, como ainda vai passar pela muda vocal, não recomendo que cante. Cara, se a criança ela tem condições de fazer educação física, a gente até recomenda educação física para crianças, eu discordo um pouco dessa ideia de não fazer aula de canto antes da muda vocal. Inclusive, dá pra fazer aula de canto sim durante a muda vocal. O que é muda vocal? A voz muda tanto dos meninos quanto das meninas. A gente percebe mais a mudança dos meninos, mas a das meninas também muda porque a musculatura tá mudando, porque o trato vocal tá mudando, porque o corpo tá mudando, tá entrando na puberdade. E a voz vai engrossar, a voz vai ficar mais firme, vai ficar mais adulta. É um processo que tem um choque no início, que é tipo, e aí você fica desengonçado na voz. A voz continua amadurecendo até o resto da vida, né? Ela vai mudando bastante, mas durante a puberdade é muito mais gritante esse processo de muda vocal. E tem muita gente que fala que você não deve fazer aula de canto antes ou durante esse processo. E eu diria que não. A única coisa que você tem que ter é um profissional preparado para isso, que entenda que esse adolescente, esse pré-adolescente, vai ter sim uma fendinha, que você não pode forçar demais, que você tem que trabalhar aspectos de autopercepção exaustivamente para que essa pessoa entenda quando colocar mais ar, o que é mais pressão, a laringe ficar mais relaxada, estável, porque eles vão precisar, porque que nem um adolescente fica desengonçado de tipo andar desengonçado, esse adolescente também vai ficar com a voz desengonçada. Então, uma hora a voz faz isso, na outra faz outra e ele não sabe o que vai acontecer. Então, eu diria que sim, dá pra fazer aula de canto antes da muda vocal. Porém, antes de chegar o momento de fazer aula de canto, vai lá fazer uma musicalização infantil, porque vai ser muito mais legal até para os processos cognitivos dessa criança. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, me avisa, me conta. Se quiser que eu fale mais sobre aula de canto para criança, musicalização, coisa assim do tipo, sobre muda vocal, conta, me deixa aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer de trazer mais assuntos sobre isso. E é isso, se você gostou do vídeo, não deixa de dar aquele joinha bonitinho e manda pros amigos, porque vai ajudar bastante o canal a crescer, não é mesmo? Um beijo para vocês!